Na aula de hoje, a gente continua um pouco na linha da aula passada, onde a gente estava estudando do ponto de vista microscópico o gás ideal. Tá? Então, o que a gente vai fazer hoje é voltar ao nível macroscópico e discutir um pouco algumas propriedades desses gases ideais, porque o gás ideal vai ser o nosso cavalo de batalha para todas as aplicações da termodinâmica que vão vir agora na secundária. Tá? Bom, na aula passada, a gente viu que as moléculas, né, de um gás dentro de um recipiente, elas têm uma distribuição de velocidade. O que eu devia estar falando no momento que travou é que, a partir do conhecimento da distribuição em equilíbrio, ou seja, quando ela já não depende mais do tempo, é possível calcular valores médios para o sistema. Né? Então, não é mais uma quantidade relacionada às moléculas, mas agora uma quantidade associada ao sistema macroscópico. Né? E uma das quantidades que nos interessa é a velocidade quadrática média, como a gente vê na sequência. Bom, o que é essa velocidade quadrática média? Então, ao invés de fazer a média, a gente faz a média da velocidade ao quadrado. Então, a velocidade ao quadrado está aqui dentro do sinal de média. Então, a gente soma a velocidade ao quadrado de cada uma das velocidades. Mas a velocidade ao quadrado se a gente então bom, tá, tá, eu mudei a posição aqui do telefone um pouco, vamos ver se melhora um pouco. Tá. Então, eu tenho duas conexões aqui, né? Então, quando uma desaparece, vocês obviamente não me escutam porque é a que interessa. Bom, então, a velocidade quadrática média que a gente introduziu e mostrou como é que se calculava na aula passada, ela relaciona, então, uma quantidade que é obtida a partir das quantidades para as moléculas, que são esses vizinhos, com uma quantidade macroscópica que a gente associa ao sistema como um todo, que é a pressão. Tá? E, bom, a gente tinha, então, obtido essas duas expressões na aula passada. Tá? Então, se a gente iguala essas equações, a gente obtém que a pressão está associada. Então, a velocidade quadrática média nessa expressão está associada com pressão, nessa aqui está associada com temperatura. Se a gente relaciona as duas coisas, a gente acha essa conexão. Tá? E a partir da densidade, a gente escreve como, né, a massa total. Então, é a massa de 1 mol vezes o número de mols. Então, N vezes M me dá a massa total dividido pelo volume é a densidade. E aí a massa molar simplifica. E a gente fica com a equação de estado dos gases ideais. Essa equação de estado, ela foi sendo obtida aos pedaços, né, a partir de resultados experimentais, há pelo menos uns 200 anos, não lembro o ano exatamente, e dois desses experimentos, né, um deles é o experimento que a gente discutiu na área passada, quando falava de dilatação, né, que a gente sabe, então, que o volume de um sistema, de um gás, é proporcional à temperatura. Tá? Então, essa é uma das características que entram aqui. Né? Se a gente mantém a pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura. E o segundo resultado experimental foram as medidas de como o volume do gás, que está aqui nessa pequena região,
depende da pressão que é aplicada. Então, se a gente levanta esse segundo canal aqui, onde tem o líquido aberto, então sujeito à pressão atmosférica P0, né, a gente sabe que a pressão aqui dentro, né, a pressão nessa linha, a mesma pressão nessa linha, e vai ser a pressão atmosférica mais o peso dessa coluna de mercúrio, né, feito em toda essa areazinha. Então, vai nos dar a pressão feita pela coluna de mercúrio, associada com a pressão atmosférica, vai nos dar a pressão aqui. Então, é fácil de medir o volume que esse gás ocupa em função da pressão total que age sobre ele. E a gente vê, né, ou eles viram naquela época, que quanto maior fosse a pressão, o resultado intuitivo, menor era o volume ocupado. Tá? O que não é óbvio é que a dependência seja 1 sobre P, podia ser 1 sobre P ao quadrado, né? Outra dependência em P, basta que o P fique aqui no denominador. O intuitivo é que o P está no denominador, mas qual a função de P que aparece aqui é o resultado que não é óbvio. Né? Então, aqui no caso, é a função mais simples, que é a função linear. Aqui, então, de novo, volume e pressão aparecem, né, de forma inversamente proporcional. Então, a equação do gás ideal, ela tem verificação experimental, mas numa situação bem específica, que é quando o gás que a gente está estudando, ele é bem diluído. Se ele não é diluído, começam a aparecer desvios dessa lei. Tá? Então, o que a gente precisa quando estuda um gás real, um gás de verdade, é o que se chama de estado para esse sistema. Tá? Então, a equação de estado é aquela equação que simplifica o de um sistema como um gás, porque a gente já discutiu várias vezes que ele é formado por um número muito grande de partículas, e a descrição no nível microscópico está fora de questão, mas no nível macroscópico, o número de variáveis que a gente precisa para caracterizar esse sistema se reduz muito. Então, no caso de um gás, se a gente conhece pressão, volume e temperatura, a gente sabe tudo sobre o gás. O que acontece é que essas quantidades, elas não são todas independentes. Eu não posso fixar pressão e volume e mudar a temperatura como eu quiser. No momento que eu fixo o volume, a temperatura está fixa. É isso que diz a equação de estado do gás ideal. Se eu fixo duas dessas quantidades, a terceira não tem opção. Ela tem que seguir essa equação se o sistema for um gás ideal. Tá? Então, a maneira de dizer que essas três quantidades elas não são independentes é escrevendo uma função. Né? A gente sempre pode pegar essa função, passar tudo para o lado esquerdo aqui e dizer, bom, ela é igual a zero. Então, a gente está acostumado em matemática, vocês devem ter visto isso em álgebra linear, pelo menos, né, que quando existe uma relação de dependência entre as variáveis, é porque existe uma equação que relaciona elas, e essa equação, qualquer que seja a função aqui, né, ela sempre pode ser escrita dessa forma, só passar tudo para um lado só. Né? Então, por exemplo, no caso do gás ideal, PV igual a nRT, eu passo o nRT para o lado de cá, e eu tenho a equação nesse formato. Então, isso aqui é só uma forma genérica de escrever uma equação de estado para um fluido. Né? Pode ser um líquido, pode ser um gás, porque são esses os sistemas que vão ser caracterizados por pressão, volume e temperatura. Então, essa equação, ela descreve bem, razoavelmente bem, um gás real na situação em que esse gás é muito rarefeito, que a densidade desse gás é muito baixa. Isso faz com que as moléculas sejam distantes, né, fiquem distantes uma das outras, e a interação que existe quando o gás é real, né, a gente discutiu na aula passada, vai um pouco mais na próxima aula, né, quando o gás é real, as moléculas ocupam volume e exercem forças entre elas. Mas quando as moléculas estão muito afastadas entre si, o efeito dessas interações não é muito importante. E a gente pode desprezar, e aí
se cai no gás ideal, que é exatamente aquele que foi construído na aula passada, desprezando essas interações, né? Então, por exemplo, gases nobres, que tem todas as camadas completas lá, e as interações entre eles são muito blindadas, elas praticamente não ocorrem, né? Eles se comportam, o comportamento deles é mais próximo do comportamento predito pelo gás ideal. Obviamente, a gente precisa também que o gás não esteja muito perto de um ponto de transição, né? Do ponto onde ele vira líquido, por exemplo. Porque nessa situação aparecem efeitos emergentes, né? Transição de fase é um efeito que emerge do comportamento coletivo das moléculas. Não é um comportamento que as moléculas têm. Uma molécula não sofre uma transição de fase. É só quando tem um bando delas, né, que o comportamento coletivo delas gera um comportamento que o sistema macroscópico tem, que o sistema microscópico não tem. Isso é a definição de uma propriedade emergente, né? E o gás ideal, ele não tem uma transição de fase. A gente pode, né, se eu pegar um gás ideal e aumentar a pressão até infinito, né, o volume, por exemplo, mantendo a temperatura constante, se eu vou aumentando o volume, eu tenho que diminuir, se eu vou aumentando a pressão, eu tenho que diminuir o volume. Se a pressão vai infinito, o volume vai a zero, mas esse produto aqui é sempre constante, porque a temperatura eu estou mantendo constante. Mas eu posso fazer isso e aumentando o quanto eu quiser a pressão, diminuindo o volume, ou seja, aumentando a densidade do gás, que ele vai continuar gás. O gás ideal, ele nunca vai ter uma mudança de comportamento que a gente poderia dizer, aqui aconteceu uma transição de fase e não é mais um gás, agora é um líquido. Tá? Mas existem outros modelos para os gases, né? Por exemplo, o modelo de Van der Waals, que a gente vai discutir na próxima aula, ele melhora a equação de estado do gás ideal, né? Por exemplo, vocês podem ver que essa equação aqui, se eu colocar A igual a zero e B igual a zero, se eu tirar isso aqui, né? Deixa eu riscar aqui. Se eu tirar isso aqui e tirar isso aqui, eu fico com PV igual a nRT, o gás ideal. Tá? Então, o Van der Waals é uma generalização do gás ideal, que se reduz ao gás ideal quando A igual a zero e B igual a zero. Mas o que ele faz é introduzir esses dois efeitos que a gente vai discutir na próxima aula, que é considerar o volume ocupado pelas moléculas, esse termo Bzinho, e a interação, ou um tipo possível de interação entre elas. Tá? Bom, como a gente vai ver, o gás ideal, se for aumentando muito a pressão, ou diminuindo o volume, ele tem uma transição de fase. Então, essa é a importância dele. Ele é o primeiro modelo, a primeira equação de estado, ou a equação de estado mais simples que a gente pode escrever, que descreve a transição de fase que ocorre nos sistemas reais. Tá? Isso tudo a gente vai discutir na próxima aula. O ponto hoje aqui é mostrar que existem várias equações de estado, várias equações que relacionam as propriedades macroscópicas que descrevem o nosso gás, e essas equações são modelos, elas podem ou não descrever bem o comportamento de um sistema real, né? Mas ajustando esses parâmetros A e B, a gente sempre pode encontrar um regime de temperaturas ali onde essa equação vai descrever bem e pode ser útil. Senão a gente pode partir para equações mais complicadas, né? Então eu posso introduzir mais termos nessa equação, posso complicar mais ainda ela, para tentar descrever o nosso sistema, se isso for o nosso problema prático a ser resolvido. Tá? Então, a equação de estado é uma equação que faz com que as três variáveis macroscópicas que descrevem o sistema não sejam independentes uma da outra. Basta conhecer duas, eu conheço a terceira. Tá bom? Bom, onde é que nós vamos usar, então, o conhecimento lá da aula passada sobre a velocidade quadrática média? Bom, quando a gente vai tentar construir a expressão da energia interna de um gás ideal. Então, no gás ideal, a gente já falou, as moléculas elas não são interagentes. O que significa isso? Significa que não existem forças
entre duas moléculas, não importa quão próximas elas estão uma das outras, uma da outra. Tá? As forças são inexistentes. Se não tem força, não tem energia potencial. Para as forças que existem entre moléculas, são todas forças conservativas, todas elas estão associadas a uma energia potencial. Então, gases reais têm energia potencial na energia. Mas o gás ideal é um gás mais simples, então a gente tem energia potencial. A única energia que o gás ideal pode não é energia cinética. Então vamos calcular qual é a energia cinética, né, para uma molécula. Essa molécula tem massa m, e a gente está supondo, por enquanto, que a nossa molécula tem um único átomo. Se ela tem um único átomo, o que esse átomo pode fazer? Ele pode fazer um movimento de ação. Mas como o átomo para nós é um ponto, não faz sentido falar em rotação, não faz sentido falar em rotação desse ponto. Tá? Então, a única energia cinética que esse sistema pode ter é a energia cinética de translação. Se moléculas mais complicadas, como a gente vai discutir depois, eu posso ter, né, moléculas com dois átomos, esse sistema pode gerar. E aí sim eu posso ter uma energia cinética de rotação. Mas por enquanto, caso mais simples, então, nosso gás é um gás monoatômico, cada molécula tem um átomo só. Então, esse átomo, o que ele pode fazer é translação. Qual é a energia cinética desse átomo? Bom, vai depender da velocidade dele. Tá? Mas a gente não quer, o nosso interesse não é na energia cinética de um átomo. A gente quer saber a energia cinética média para todas as moléculas de um sistema. Então, a gente escreve a energia cinética, o meio de mv2, para um átomo e tira a média. A gente tira a média dos dois lados. Do lado esquerdo fica a energia cinética média. Do lado direito ficaria a média de tudo isso aqui. Mas como essas quantidades aqui são constantes, elas saem da média. Né? Se vocês olham na aula passada como é que a gente define, nesse caso, né, é uma integral de V2, né, ou vamos fazer assim, como é que a gente define média para uma função qualquer? A gente pega essa função, multiplica pela distribuição de velocidades, né, somada sobre todas as velocidades possíveis. Então, isso aqui é a média da F. Quando eu F como, né, o que interessa aqui é 1 meio de M de mv2, 1 meio M é uma constante, pode sair da integral, ou seja, o M2 sai. Então, quando eu tiro a média dos dois lados, o termo constante fica de fora, e a única coisa que sobra aqui é V2 vezes P, que é a definição na aula da velocidade quadrática média. Bom, então, com isso nos permite obter a energia cinética média, porque a gente já sabe quanto é que vale essa quantidade lá da teoria cinética. Então, a média da velocidade ao quadrado é 3 vezes P dividido por ρ. O M sobre 2 era esse M sobre 2 aqui. Né? Então, eu substituo essa média aqui pelo 3P sobre ρ. Tá? Bom, agora eu me livro dessa densidade. Então, qual é a densidade do sistema? Eu preciso da massa total. A massa total é a massa de cada molécula, né? Lembrem, M é a massa de uma molécula. Então, a massa total é a massa de uma molécula multiplicado pelo número de moléculas no meu sistema. Eu não sei quanto é que é, mas vamos chamar de N molécula. Tá? Então, N molécula vezes M é a massa total, dividida pelo volume me dá a densidade. Com isso, eu me livro
da massa, porque eu já tinha uma massa aqui, que cancela com essa. Então, isso é interessante, porque agora o nosso resultado é independente da massa da molécula, então ele é mais geral. Ele vale para todos os tipos de moléculas monatômicas, independente da massa do átomo. Tá? Bom, aqui, ao invés, esse V, né, tem uma divisão aqui, então ele pode passar multiplicando aqui em cima. Então, aqui no numerador eu fico com PV, e esse PV eu troco por nRT. Tá? Bom, então, isso aqui é a energia cinética média de uma molécula aqui no meu sistema. Mas o que a gente quer não é a energia cinética de uma molécula, eu quero a energia total do sistema. Como esse sistema só tem energia cinética, o que a gente chama, então, de energia interna do sistema, que é a energia que está, né, total que eu tenho ali, vai ser a soma das energias cinéticas de cada uma dessas moléculas. Bom, como a média é igual para todo mundo, é a média, né? Então a energia total é a energia média de uma molécula, que é isso aqui, vezes o número de moléculas. Tá? Então, eu simplesmente somo a energia média para cada uma delas, o resultado é o número delas vezes a energia de cada uma. Bom, então, quando eu multiplico, quando eu substituo isso aqui, o N-molec cancela com N-molec e me sobra essa expressão. Então, esse resultado ele é importante porque ele nos diz que a energia interna de um gás ideal, tá? Claro, vai depender de quanto gás tem ali dentro, do número de mols, mas ele é função unicamente da temperatura do sistema. Porque, em princípio, a gente poderia ter que a energia interna é a função da temperatura e do volume. Por que não precisa ser função da temperatura, do volume e da pressão? Porque acabou de discutir que essas três quantidades não são necessárias para descrever o sistema. Se eu conhecer duas, isso é suficiente. Tá? Então, basta eu escrever duas aqui, temperatura e volume. Por que temperatura e volume? Porque temperatura a gente acabou de ver que é a quantidade termodinâmica associada à energia cinética. A gente sabe que as energias elas são composições de energia cinética e energia potencial. Então, a energia cinética está representada aqui na dependência na temperatura. E a energia potencial é aquela energia que vai ser associada à configuração. Se eu tenho forças entre as moléculas, essas forças vão depender da distância. Então, se eu bater uma foto do sistema, eu posso calcular, né, a distância entre duas moléculas e, com isso, calcular, né, vou chamar de Rzinha aqui, e com isso calcular a energia potencial. Então, essa distância, ou as distâncias possíveis entre as moléculas, elas vão depender do volume que o sistema ocupa. Se eu pegar o mesmo gás e aumentar o volume, eu vou mexer nas distâncias entre as moléculas, porque o gás vai ficar mais diluído. Tá? Então, eu vou mudar a energia potencial. Então, a contribuição para a energia do sistema do volume é quando existe energia potencial. Aqui no nosso caso não tem, é um gás ideal, então só sobra a temperatura. Então o fato da energia interna do gás depender só da temperatura desse gás assinala o fato de não existir interações entre as moléculas, só ter energia cinética. Tá? Bom, isso vale para o nosso gás monatômico, tá? Mas não vale para um gás com moléculas mais complicadas. Se as minhas moléculas agora, né, forem moléculas, né, com vários átomos, né, eu posso ter outras ligações aqui, esse resultado não vale. Bom, qual seria então a energia de um gás de moléculas diferentes? Bom, a única coisa que vai mudar é esse númerozinho aqui. Tá? Esse 3 é específico do caso monatômico, mas se eu tiver outro tipo de molécula, existe um teorema, que é o teorema da equipartição, que nos mostra que a energia
do gás ideal, ela vai estar associada aos termos quadráticos que vão aparecer nessa energia. Como agora a gente vai discutir no próximo slide, da onde vêm esses termos quadráticos, tá? O que a gente chama isso de grau de liberdade. Tá? São os tipos de movimento que o sistema pode fazer. Então, uma molécula monatômica, a única energia que ela tem é uma energia de translação. Então, quando eu faço, por exemplo, um trabalho no sistema e aumento a energia interna, aonde que essa energia interna vai ser guardada? Ela vai ser guardada na energia cinética de translação. As minhas moléculas vão transladar com velocidades maiores, então com mais energia cinética. Se eu tiver um gás, por exemplo, diatômico, aqui eu tenho um poliatômico, tá? Mas se eu tiver moléculas com mais de um átomo, essa molécula, além de transladar, né, ela pode girar ao redor de um eixo aqui. Então, essa é outra forma que a energia pode ser armazenada no sistema. Então, a energia pode ser colocada não só na energia de translação, porque isso aqui vai fazer um movimento de translação, e ao mesmo tempo, como isso aqui pode girar, é mais um reservatório de energia que eu posso ter. Tá? Então, a cada nova maneira de armazenar energia que eu tenho no meu sistema, vai ter um termo a mais diferente aqui. Tá? Então, o que a gente precisa saber é que para um gás com F graus de liberdade, que a gente vai explicar exatamente o que significa no próximo slide, tá? A energia interna de um gás ideal com F graus de liberdade vai ser RT sobre 2 para cada mol do meu sistema, para cada grau de liberdade. Tá? Se eu tenho 3 graus de liberdade, como é o caso da molécula monatômica, aqui fica 3. Se a molécula não for monatômica, eu preciso saber, então, qual é o númerozinho que eu coloco aqui. Então, que númerozinho é esse? Então o tal grau de liberdade significa o seguinte. Quando eu tenho uma molécula monatômica, quantos números eu preciso para localizar essa molécula? Então, se eu pego aqui um sistema XYZ, se eu souber X, Y e Z, eu sei a posição dessa molécula nesse meu sistema de coordenadas. Então, para localizar cada molécula, eu preciso de 3 números. Tá? Isso também significa que essas direções nas quais pode dar. Tá? Então, se eu pego, por exemplo, a velocidade, o vetor, isso aqui é o módulo do vetor velocidade ao quadrado, né? Isso aqui vai ser a componente x da velocidade ao quadrado, mais, que vocês viram lá na física 1, mais a velocidade y ao quadrado, mais a componente z ao quadrado. Se eu multiplico agora tudo por 1/2 de m, mesma coisa do lado de cá, eu vejo que a energia cinética do meu sistema monoatômico, ou seja, que só tem um átomo aqui, na verdade, esse termo quadrático aqui são 3 termos quadráticos, um para cada possível direção de movimento. Então, como o sistema tem a liberdade de se deslocar ao longo dos 3 eixos, a gente diz que ele tem 3 graus de liberdade. Então, isso é equivalente a dizer que eu preciso de 3 números para localizar ele, ou dizer que na minha energia cinética eu tenho 3 termos quadráticos. Tá? Esses vão ser os termos quadráticos que vão ser
vão ser importantes aqui. Tá? Bom, então, moléculas monatômicas, 3 graus de liberdade, porque são 3 os números necessários, né? São 3 as coordenadas, 3 os números necessários para localizar esse átomo. Exemplos de moléculas monatômicas são os gases nobres, né? O hélio, neônio, argônio, etc. Bom, quantos graus de liberdade agora eu tenho se a minha molécula for diatômica? Bom, aqui tem uma outra hipótese que a gente faz no caso do gás ideal, que é supor que essas moléculas, tá, todas elas são rígidas. Então, o que significa moléculas rígidas? Então, uma molécula... Consigo escrever outra coisa? Então, uma molécula significa que a posição relativa dos 2 átomos é constante. Então, quando vocês pegam uns halteres, por exemplo, aquilo ali é um sistema rígido. As 2 bolas que tem na ponta, elas não vão ficar se mexendo. Mas se vocês trocam essa barra aqui no meio por uma mola, o sistema deixa de ser rígido, porque agora as posições podem mudar. Tá? Então, o nosso sistema, a gente está supondo que todas as moléculas são rígidas. Bom, quantos números eu preciso para localizar as 2 moléculas? Se não existisse essa barra aqui, os 2 átomos dessa molécula seriam livres, seriam completamente independentes, e eu precisaria de 3 números, o x, o y, z dessa aqui, e 3 números para localizar essa aqui. Se as posições pudessem variar de forma independente. Mas quando eu digo que a distância entre elas é fixa, eu posso pegar o x, y, z da primeira molécula e o x, y, z da segunda molécula e calcular essa distância. x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais e1 menos e2 ao quadrado, é isso. Isso é a distância. Se essa distância é fixa, esse dzinho aqui, se isso aqui é constante, significa que essa equação da distância é uma equação que mistura o x1, y1, z1 com o x2, y2, z2. Então, eu posso pegar essa equação e isolar qualquer uma dessas 6 quantidades. Por exemplo, eu posso isolar o x2. Né? Então, se eu souber x1, y1, z1, e se eu souber y2 e z2, com essas 5 quantidades, eu posso achar o x2. Ou seja, existe uma equação, essa equação aqui, d igual a constante, é só eu explicitar pela fórmula da distância, que conecta as 6 variáveis. De novo, isso significa que essas 6 quantidades não são independentes. Então, significa que eu não preciso, de fato, de 6 números. Eu preciso de 5. Porque se eu souber 5, essa equação aqui me dá o sexto. Tá? Então, o número de graus de liberdade não é 6, não é 3 mais 3, mas eu tenho que descontar 1 porque eu tenho uma equação de vínculo. Então, na verdade, o número de graus de liberdade de uma molécula diatômica não é 6, mas é 5. Tá? Outra maneira de entender isso é a seguinte. A molécula 1. Ela pode estar em qualquer lugar do espaço, ela pode se mover nas 3 direções. Tá? O que acontece agora se eu souber onde está a primeira e quiser localizar a segunda? Bom, a segunda não pode estar em qualquer lugar. Quais são os lugares que ela pode estar? Ela pode estar em cima dessa esfera aqui, né, cujo centro é isso aqui, e cujo raio é Dzinho, essa distância. Então, como a segunda a se mover sempre mantendo a distância a primeira constante, ela só pode ocupar posições em cima dessa esfera.
Então, se eu quiser, depois de ter localizado o primeiro átomo, localizar o segundo, quantos números eu preciso? Eu preciso de 2, porque a posição de um ponto em cima de uma esfera, ela está definida só com 2 números. Por exemplo, latitude e longitude. Eu não preciso de 3. Eu só precisaria de 3 se esse ponto pudesse se afastar dessa esfera. Mas isso viola a condição de que a molécula seja rígida. Então, não pode. Tá? Então, de novo, eu tenho só 2 possibilidades, porque é o número de números que eu preciso para localizar em cima da esfera. Então, de novo, eu tenho 3 mais 2, igual a 5. Tá? O que acontece agora se eu colocar um terceiro átomo na minha molécula? Agora eu vou para moléculas triatômicas. Mas, de novo, essa minha molécula tem que ser rígida. Então, essa distância e essa distância tem que permanecer constantes. Então, de novo, quantos números eu preciso para localizar todas elas no espaço? A gente sabe que a primeira eu preciso de 3. Depois que eu sei onde está uma, para dizer onde está a segunda, eu só preciso de 2. Então, essas duas, onde está, qual é o possível movimento que essa terceira molécula pode fazer, respeitando a condição de que essa distância seja fixa e essa aqui é fixa. Então, se vocês pegarem um triângulo metálico, segurarem, né, nessas 2 pontas aqui, o que a terceira bolinha pode fazer? Ela pode circular. Tá? Então, esse aqui seria o meu eixo, e essa terceira pode andar num círculo, né, mantendo sempre essa distância aqui constante. Bom, se o único movimento que ela pode fazer, notem, a gente então está restringindo a liberdade dessa molécula por causa desses vínculos aqui, essa distância e essa distância constante. Então, ela não pode fazer tudo o que ela quer. O que ela gostaria de fazer é andar nas 3 direções livremente. Mas ela não pode, ela só pode andar ao longo desse círculo. Mas como é que eu localizo um átomo num círculo? Basta um número, basta saber o ângulo. Tá? Então, com um ângulo, com um número, eu posso saber onde é que está a terceira molécula, o terceiro átomo, depois que eu sei onde é que estão os outros 2. Então, para uma molécula com 3 átomos, eu preciso de 3 mais 2 mais 1. 6 numerozinhos. Então, são 6 graus de liberdade. E o que acontece agora se eu colocar uma quarta molécula? Bom, como essa distância e essa distância não podem mudar, essa aqui não pode se mexer. Se eu sei onde estão essas 3 aqui, eu sei onde está essa. Tá? Ela não tem nenhum grau de liberdade. Então, já não faz diferença se eu tenho 4, se eu tenho 5. Tá? O resultado é o mesmo resultado com 3 átomos. Então, eu não preciso distinguir acima de 3 moléculas com 3, 4, 5 ou mais átomos. Todas elas, se forem rígidas, que é a nossa hipótese aqui, o número de graus de liberdade é 6. Tá? Então, nessa equação aqui, parece ou 3, ou 5, ou 6, dependendo do tipo de gás. Tá? Então, é ativo, quanto mais complicadas forem as moléculas, né, dentro do meu gás, mais formas de energia eu tenho onde armazenar uma energia que é dada para o sistema, seja na forma de calor, seja na forma de trabalho. Tá? Bom, então isso é energia, a nossa energia interna. Como é que a gente usa isso? Tá? Bom, a gente pode usar isso para obter as expressões para os calores específicos. Então, vamos pegar um processo específico, que é um processo feito a volume constante. Então, o meu gás sai aqui desse estado inicial e, mantendo constante o volume, ele aumenta de pressão e aumenta de temperatura. Então, ele sai dessa isoterma a temperatura mais baixa e termina nessa segunda isoterma a uma temperatura mais alta. Então, nesse processo, como ele é vertical, não tem área embaixo da curva, não tem trabalho. Se eu vou para a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia nesse sistema, que em geral depende de calor e trabalho, como aqui não tem trabalho, ela vai ser só por causa do calor.
Então, nesse processo aqui, eu só tenho calor envolvido, não tenho trabalho. Então, o calor aqui vai ser N vezes C. O Czinho aqui, então, é o calor específico molar para cada mol do sistema, vezes a diferença de temperatura. Como o processo está sendo feito a volume constante, a gente costuma identificar o calor específico como CV. Tá? Então, CV é calor específico a constante. Então, se eu olho agora a expressão que a gente obteve lá para a energia interna de graus de liberdade, isso aqui me dá esse aqui, na primeira lei da termodinâmica, são diferenças de energia, como se fosse uma diferencial. Né? Então, isso aqui é um DU, isso aqui tudo são constantes, a única variável é T. Então, se eu tenho DU aqui, do lado de lá, eu vou ter DT. Tá? Então, a variação da energia, que é o que eu quero aqui, são todas as constantes que aparecem ali, vezes o ΔT. Então, aqui vocês notam que a expressão para o ΔU é muito parecida com a expressão aqui do ΔU. A gente tem o N e o D, né, ou ΔT, o N ΔT. Aqui tem CV e aqui tem F meios de R. Então, a gente pode, né, por comparação, obter então, que o ideal num processo, o volume específico é F meios de R. Tá? Bom, aqui é importante notar que nesse processo específico, porque não tem trabalho sendo feito, ΔU e Q são iguais. Tá? Mas, então, embora para o calor eu precise identificar qual é o processo, porque o calor trocado num processo é propriedade do processo, então, é daqui que vem a dependência no volume, na expressão do calor, né? Por isso que eu explicito CV, mas para o ΔU, essa expressão aqui não significa uma dependência no processo. A gente sabe que ΔU é uma função de estado, ela só depende do estado que o sistema se encontra, e por causa disso, ΔU depende só do estado final e do estado inicial. Então, esse CV que aparece aqui na expressão do ΔU, não aparece aqui como uma propriedade do processo. Aparece aqui como uma propriedade do gás. Um gás ideal monoatômico, ele tem um calor específico a volume constante. É uma propriedade dele. Eu não preciso nem fazer nada com ele. Eu não preciso ter um processo. É uma propriedade dele. Tá? E é nesse sentido que o CV aparece aqui. Então, é nessa expressão aqui. Tá? Ou quando eu escrevo U, N, CV vezes T, eu não estou dizendo que essa é a energia no processo a volume constante. O fato de eu poder escrever assim, sem o delta, já me indica que isso aqui vale para um estado, para o estado que o sistema está. E aí não faria sentido falar em CV. O CV, né, é uma característica de um processo. Então, o CV aqui, ele não está associado a um processo. Ele é um número que é uma característica do gás. O gás ideal monatômico tem um calor específico a volume constante que vale F meios de R. Tá? A gente já vai voltar a isso. Mas a gente pode ver se esse resultado, porque isso aqui é algo que pode ser medido. Eu dou uma certa quantidade de calor para o meu sistema, vejo qual é a mudança de temperatura e meço o calor específico. Se o experimento é feito com gases do tipo hélio e argônio, que são gases monatômicos, então o número de graus de liberdade é 3. Se eu pego o valor desse R aqui, o CV me dá 12,5 joule por mol por Kelvin. E o experimento dá muito perto disso. Tá? Então, isso corrobora o que a gente tinha dito antes, que gases ideais
pelo menos os gases nobres, né, pelo menos os gases nobres mais simples, aqui, que são, as moléculas são monatômicas, o gás ideal, a equação de estado do gás ideal é uma boa aproximação, boa representação para eles. De fato, a concordância do experimento com a previsão teórica é bastante boa. Então, agora, moléculas diatômicas, né? Então, o oxigênio e a atmosfera, eles não são livres, eles se associam e formam moléculas diatômicas. Não são mais gases nobres, então, para completar os tem 5 graus de liberdade, 5 meios de R, por valor de R, me dá 20,8. E, de novo, eu tenho uma boa avançação. Vamos começar falando, eu vou para moléculas complicadas, aqui tem uma molécula com 5 e com 3 átomos. Para o gás ideal não faz diferença, né? Então, aqui o F seria 6, então o CV seria 3R, e 3R daria 21. Mas aqui eu vejo que eu tenho uma expressiva dos experimentos com a moléculas aí. A gás ideal, a hipótese da molécula rígida já começa a falhar. Né? Então significa que eu tenho mais termos aqui que não estão sendo levados em conta. Por exemplo, eu posso ter, se a molécula não é rígida, as posições relativas, né? Imaginem uma mola com duas massas. Essa mola vai oscilar. Então, se eu tenho uma oscilação, eu tenho uma energia potencial elástica, tenho um meio de kx2, é outro termo quadrático, eu tenho mais termos na minha energia. Então, eu começo sistemas reais, né, a quebrar essa minha hipótese da rigidez das moléculas e as expressões começam a ficar mais complicadas. Mas o importante aqui é saber que existem moléculas que em determinados regimes são bem descritas pelo gás ideal. Né? Então, o gás ideal, além de ter uma utilidade conceitual, de nos permitir estudar situações bem complicadas com um modelo simples, que as dificuldades já vão estar na situação, não preciso colocar mais dificuldades no sistema que eu joguei ali, tá? E, então, o gás ideal, ele tem situações aqui onde ele é uma boa descrição. Vamos pegar agora outro processo característico para um gás ideal, que é aquele processo feito mantendo constante a pressão. Então, antes eu tinha um processo vertical, agora eu tenho um processo horizontal que mantém constante aqui a pressão. Esse processo leva o sistema da mesma isoterma de temperatura mais baixa de antes para a mesma isoterma de temperatura mais alta de antes também. Então, uma está T e essa aqui está um certo ΔT acima. Né? E o volume vai de V e aumenta um certo ΔV. Bom, agora, como eu tenho área aqui embaixo dessa curva, eu tenho trabalho. Então, quando eu for aplicar na primeira lei da termodinâmica, eu tenho tanto calor quanto trabalho para levar em consideração. O ΔU é o mesmo, porque a gente viu que a energia só depende da temperatura, então o ΔU só depende da variação de temperatura, é a mesma variação de temperatura, é NCV-ΔT. Tá? Então o CV continua aparecendo aqui como uma propriedade do gás, não como uma propriedade do processo. Para o calor, sim. Para o calor, agora, o C que aparece depende do processo, porque calor e trabalho são quantidades dependentes do caminho percorrido aqui no meu diagrama. Então, como esse processo é feito com pressão constante, o calor vai ser N vezes o calor específico molar do processo, que no caso é Cp. E o trabalho vai ser a área dessa curva, a altura do retângulo é P, a base é ΔV, então o trabalho é P ΔV. Né? Mas, de novo, se eu pego a equação do gás ideal, nRT, e eu diferencio dos dois lados. Né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um produto, então aqui eu tenho PdV mais VdP. Vocês podem pensar na diferencial, podem pensar num delta, né?
E, como eu estou diferenciando dos dois lados, eu tenho aqui essas duas coisas que são constantes, e aqui eu tenho um dt. Mas como o meu processo é feito a pressão constante, isso aqui é zero. Né? Se P é constante, então tem dP. Então eu fico que PdV, ou P delta V, que aparece na expressão do meu trabalho, é a mesma coisa que NR dt ou NR delta T. Por que eu troco? Porque todos os outros termos já tinham delta T, então eu escrevo em função do delta T, porque agora eu posso cancelar, e cancelando me sobra CV, CP e o R. Tá? Então, a partir da análise desse processo, a gente acha uma relação entre duas quantidades que descrevem o meu sistema, que é o calor específico molar a volume constante, o calor específico molar a pressão constante. Elas não são independentes uma da outra, né? A relação entre elas é CP igual a CV mais R. Então, isso significa, né? Então, se vocês olham a expressão do calor, num processo a pressão constante, o calor vai ser NCP delta T. Num processo a volume constante, o calor vai ser NCV delta T. E o CV é menor. Tá? Então, isso aqui nos diz que o CP nunca é igual, nem menor, mas ele é sempre maior do que o CV. Então, se eu quiser, né, vamos escrever a expressão geral aqui, N, C, delta T. Se eu quiser um certo aumento de temperatura no meu sistema, eu tenho que colocar uma certa quantidade de calor. Para o mesmo aumento de temperatura, como foi o caso nas duas figuras que a gente viu, para o mesmo delta T, o processo a pressão constante, como o C é maior, ele precisa mais calor do que o processo a volume constante. Então, para manter constante a pressão, isso exige mais calor do que no processo a volume constante. Por quê? Porque o calor que eu coloco no meu sistema, nem tudo, né? Estou colocando o calor aqui, nem tudo vai ficar armazenado no sistema, como é o caso quando o volume é constante. No caso, a pressão constante, essa parede aqui vai se expandir. Então, parte do calor que é injetado no sistema vai ser usada para expandir esse sistema. O volume muda. Tá? Então, não é todo o calor que eu coloco lá dentro que vai para a energia interna. Uma parte vai para esse trabalho. Então, se eu quiser chegar no mesmo volume, eu tenho que botar um pouco mais de calor, né, para levar em conta isso que vai ser gasto como trabalho, para ter o mesmo ΔU de antes. Tá bem? Então, a gente achou uma conexão entre os calores específicos nesses dois processos. Esses não são os únicos processos que o sistema pode fazer. Outros processos podem ter calores específicos diferentes. Uma coisa que é importante nesses dois é que, ao longo de todo o processo, não importa onde eu coloque essa isoterma aqui, eu posso colocá-la bem mais para lá, mas se eu me mantiver numa linha horizontal, ou se eu me mantiver numa linha vertical, o calor específico é sempre o mesmo. Tá? Então, esses são processos, a pressão constante e volume constante, onde o calor específico, ele não depende, ele não muda ao longo do processo. Existem processos, e um deles é um processo que a gente vai estudar nessa segunda área com mais detalhe. Se eu pego uma linha reta, então aqui não tem nem pressão constante, nem volume constante, e à medida que o sistema anda ali, o calor específico vai depender de onde eu estou aqui no meu processo. Ele pode ser, inclusive, positivo, negativo, infinito, tá? Zero, tem todas essas combinações. Então, em geral, o calor específico muda ao longo do processo, mas esses são dois processos particulares onde isso se mantém constante. Tá? Obviamente, como a gente já tem uma expressão para o CV, eu posso substituir aqui e achar a expressão equivalente do CP.
Isso vai ser importante na próxima aula, quando a gente for estudar processos adiabáticos, porque nos processos adiabáticos eu preciso conhecer essas duas quantidades, tanto o CP quanto o CV, para poder caracterizar o meu processo. Bom, então, só para enfatizar esse ponto importante, e é com isso que eu quero terminar a aula de hoje, eu tenho esses dois processos que a gente discutiu, tá? Então, um processo a volume constante, um processo a pressão constante. O que esses dois processos têm de igual? O desenho ficou um pouquinho maior, mas as duas isotermas aqui são as mesmas. Tá? É como se eu fizesse esses dois processos. Eu vou trocar o desenho, está na mesma figura. Então, eu tenho o mesmo ponto inicial, mas o ponto final aqui são diferentes. O que muda neles é valor de pressão e volume. Esse aqui tem esse P, esse V, e esse aqui tem esse P, esse V. Pressão e volume são diferentes nos dois processos, mas a temperatura é a mesma. Tá? Porque eles estão nessa isoterma que obedece PV igual a constante. Bom, a gente discutiu no slide da aula passada que os trabalhos são diferentes, aqui é zero, aqui é P delta V, os calores são diferentes, mas, e esse é o ponto importante que eu quero enfatizar, a variação de energia não é. Delta U é NC delta T nos dois casos, tá? Mesmo nesse segundo caso, o processo é feito a pressão constante. Então, mesmo que a pressão seja constante, a variação de energia aqui é NCV delta T. A variação de energia só depende da variação de temperatura real. Como a variação de temperatura é a mesma nos dois casos, o delta U é o mesmo. Então, repetindo o que eu disse antes, esse CV aparece aqui não com o mesmo papel que ele tem lá na expressão do calor. Na expressão do calor aparece identificando o tipo de processo. Aqui não. Aqui o papel que o CV faz é caracterizar o gás. Quando eu souber qual é o gás ideal aqui, né, eu vou saber quantos graus de liberdade, eu vou saber qual é o F. Então, esse CV aqui podia estar simplesmente F meios de R, aí não tinha essa confusão. Mas esse CV aqui, ele aparece como esse número que é uma característica do meu gás, independente do processo. Tá? Então, não confundam o CV que aparece aqui com o CV que aparece na expressão do calor nesse processo aqui. Então, aqui, se eu escrever calor, vai aparecer NCV delta T, e aqui vai aparecer NCP delta T. Nos dois casos, o delta U é igual, o que compensa o calor diferente é o trabalho diferente. Então, aqui na primeira lei, eu posso mudar o calor, mas essa diferença tem que compensar a mesma diferença que aparece aqui no calor, para que essas duas coisas juntas deem sempre o mesmo delta U quando o processo levar de qualquer ponto aqui para qualquer ponto da azul para vermelho. Né? Então, o calor e o trabalho não precisam ser iguais nos dois processos, igual a diferença deles. Porque a diferença, de novo, a gente recata numa variável de estado. Tá? Bom, então agora que a gente já tem essas propriedades do gás ideal e sabe, obteve o resumo da aula de hoje é esse, né? A gente obteve essa expressão aqui para um gás ideal e a gente sabe como obter CV e CP para diferentes tipos de gases ideais, e essas duas coisas vão ser importantes para estudar um processo que é mais complicado, que é aquele quando não tem troca de calor, que é o processo adiabático. Tá? Que a gente vai fazer na próxima aula. Tá bem? Alguma pergunta sobre a aula de hoje? Professor, só uma pergunta.
Na verdade, no texto, no último parágrafo, o senhor fala que experimentalmente CV depende da temperatura, e aí tu termina falando que Isso. quando eu aumento mais ainda o T, o sistema, o CV, ele tende a 7,5 de R. E na observação, tu botou que isso se dá por causa de um fator de energia potencial que aparece quando eu tenho moléculas diatômicas por causa da vibração. Só Ah, que como que eu obteria esse valor num exercício? Isso vai ser cobrado ou foi a dado não, experimental não, de isso. que essa é a tendência? Não, aquilo ali tá mais para vocês nunca esquecerem que a gente está estudando aqui as situações mais simples. Né? Todos os problemas que vão aparecer para vocês vão ser sistemas mais simples. Vai ser ou um problema com gás ideal, ou pode ter um ou outro problema ali onde eu dou um calor específico que depende da temperatura, como acho que tinha na primeira área. Tá? Tá. Mas a observação de que nos sistemas reais as coisas são mais complicadas, tem efeitos quânticos envolvidos, né? Os graus de liberdade eles vão sendo liberados em função da temperatura. Então, tem temperaturas que não deixam alguns movimentos acontecer, mas deixam outros. E se eu aumento a temperatura, eu consigo soltar aqueles ali também. Tudo vai depender daí dos detalhes de cada sistema. Aquilo ali é só para vocês lembrarem que, na prática, as coisas são mais complicadas. Mas a gente tem muita coisa para entender genericamente aqui, né, sobre a termodinâmica. Depois que a gente sabe a termodinâmica, daí a gente pode ir para um sistema de interesse lá, prático, e dizer, bom, agora vamos ver o que esse sistema aqui tem de diferente e como é que eu analiso ele. Né? Aí aparecem as dificuldades do sistema. O que a gente não está fazendo aqui é colocar dificuldades no sistema. Por isso que a gente estuda o gás ideal. Mas vocês têm que saber que a realidade não é feita de gases ideais. Né? Por isso que a gente vai estudar um pouco do gás de Van der Waals para ver o que muda ali, e aí vocês já podem ter uma ideia de que gases reais vão ser mais complicados ainda. Tá? Mas aquela observação é só para saber que as coisas são mais complicadas do que a gente precisa. Só para não esquecer disso. Ok, muito obrigado. Tá? Mais alguma pergunta? As provas estão corrigidas. Estou pensando ainda se eu vou entregar as provas por e-mail para vocês ou se eu vou entregando à medida que as pessoas vão aparecendo nas aulas. Vou pensar nisso. Esse Professor, motivo um pouco. uma coisa que talvez seja bom em relação ao envio de novo das provas é repostar no Moodle. Eu não sei como é que ficaria a questão de ficar cheia ou não, mas só porque para nós ali a gente consegue fazer controle de nota se ela está direto no Moodle, né? Mas o meu controle de nota não é pelo Moodle. Eu não Bom, coloco as notas de vocês no Moodle. entendi. Né? Eu tenho um sistema meu. Né? Então, o que eu vou fazer, eu vou mandar para vocês por e-mail o PDF corrigido. E aí cada um que tiver comentário, dúvida, como é que eu corrigi, o que eu considerei, né? Por que eu zerei uma questão de alguém lá que parecia certo, né? Aí vocês me respondem um e-mail e se precisar a gente pode até marcar uma conversa para discutir alguma questão, se vocês quiserem uma explicação melhor como é que faz uma questão, a gente pode combinar ou uma conversa privada ou no final da aula, de uma dessas aulas aqui, vocês marcam comigo, né, para eu ter as provas à mão aqui e a gente pode discutir. Nicole, eu vou mandar hoje ainda, assim, mas à tarde. Eu primeiro vou editar o vídeo da aula de hoje, postar, e depois eu vou botar as notas no meu sistema e aí eu mando hoje. Tenho tanta vontade de me livrar delas quanto vocês de saber a nota, não se preocupe. Então tá. Até mais. Bom dia para vocês.